Coisa que pra mim, como eu comentei com vocês, né, que eu, sendo engenheira, de alguma forma trazia uma segurança, tipo, é um processo, começa assim, eu não sei o que vai acontecer ali no meio, né, nunca soube e nunca vou saber, mas no final vai chegar numa solução. Quando você faz uma constelação espiritual, você transcende, você não fica presa ao tema que a pessoa traz, mesmo porque a gente não pergunta o tema, né, a constelação espiritual é muito assim, a pessoa tem uma questão, ela chega para constelar e você coloca então os representantes e a constelação acontece. Você sente qual é o próximo passo, você sente se existe uma frase, você não pergunta o tema, você não pergunta da história, você acaba não sabendo dessa história, não sabendo racionalmente, tá? Porque a sua alma, enquanto consteladora, está conectada ali no campo. O constelado também está super conectado, afinal de contas é a constelação dele. E os representantes também, sejam pessoas ou sejam bonecos. E daí então a gente chega num outro lugar da constelação que é uma experiência muito mais transcendental, que é o transcender, né? É a gente passar o lugar do físico, material, racional para um lugar mais espiritual, em que a nossa alma conversa com o todo, conversa com o universo, conversa e flui, pode fluir, né? Como que a gente vive normalmente? Normalmente a gente está aqui, vocês estão aqui me ouvindo, eu estou aqui falando com vocês, e a gente tem várias questões que nos atravessam, vários pensamentos que de vez em quando interrompem o nosso fluxo de pensamento mesmo, o nosso fluxo de fala. Ou você tá aqui e pensa, nossa, eu não fiz ainda o almoço para minha filha que vai para a escola. Ou você tá aqui e fala, puxa, eu preciso fazer a compra do mercado. Então, a gente vive assim, mas ao mesmo tempo, esses pensamentos estão nos capturando o tempo todo. E aí, o tema que eu quis trazer para vocês hoje, pra gente conversar, é quando isso acontece? Quando isso pode acontecer? Quando que essa experiência que me faz sentir super conectada pode acontecer no meu dia? Será que eu posso provocar essa experiência? Ou ela vai acontecer, de vez em quando eu tô me sentindo super bem, de vez em quando ela chega e vem e eu vivo aquele momento de flow e depois vai embora, né? São perguntas que eu me faço, são perguntas que eu tô trazendo aqui para vocês também seguirem comigo, pra gente ir pensando, né? E aí algumas respostas que eu já me deparei é que essas experiências elas estão o tempo todo presentes, né? O tempo todo a gente tem a possibilidade de transcender. O que nos faz entrar nesse estado ou não entrar nesse estado somos nós mesmos. Nós podemos nos conectar com o nosso momento presente. Quando as pessoas perguntam da constelação se a gente olha para coisas do passado, para traumas do passado, ou histórias familiares, né? A constelação ela é atemporal. O que isso significa? Que o tempo dentro da constelação, ele não é o mesmo tempo que a gente conta, não é o mesmo tempo que a gente vive aqui. Hoje eu, sei lá, acordei às 7 horas da manhã, tomei café, passou o dia, papapá, e cheguei aqui. Não é esse tempo cronológico. A constelação é durante uma sessão, enquanto eu estou conduzindo aquela sessão, colocando os representantes, vendo, né, o que está acontecendo ali na sessão, ela está acontecendo naquele momento. Por quê? Porque a lembrança ou o trauma que foi vivido no nosso tempo cronológico lá atrás, se ele não é visto, se ele não é reconhecido, se ele não é incluído, ele persiste e ele é até hoje. Então ele não é um trauma do passado, ele é um trauma de hoje. No conceito da psicanálise, o que é um trauma? Trauma é uma situação que o nosso cérebro, a nossa psique, na verdade, né? Ela não é capaz de processar. Então é um evento para o qual a gente não estava preparada. Tipo, eu não esperava que ia acontecer aquilo. Eu não sei de onde veio, o que aconteceu, mas alguma coisa muito grande aconteceu ali. Muito grande no sentido de que a minha psique realmente não consegue organizar e absorver, que aquilo fica como se fosse sei lá, uma bola, sabe, um negócio, putz, esse negócio aqui que eu não sei o que é.
deixa eu deixar isso daqui aqui, eu vou continuar vivendo e aos pouquinhos eu vou ter que voltar para cá para entender, destrinchar, decifrar. E o que acontece? Você vai seguindo a vida e aquele trauma ficou lá. Em algum lugar ele ficou, não ficou? Então ele foi pro inconsciente. Só que às vezes o nosso inconsciente, ele vai absorvendo tanta coisa, tantas informações, que é como se fosse uma panelinha de pressão mesmo. Então, às vezes, escapa algo, escapa pelos sonhos, escapa às vezes quando a gente tem um ato falho, a gente troca uma palavra por outra, né? Isso que a psicanálise diz. Então, que a gente vai vivendo e construindo nossa vida também por conta de traumas, de situações que a gente não conseguiu absorver, identificar, entender. As doenças, elas são manifestações, e quando eu falo doenças, podem ser transtornos, né, mentais, transtornos como depressão, como, né, várias questões que a gente tem, síndrome do pânico, enfim. Pode ir como uma doença mesmo respiratória, né, uma doença de pele. Quando a gente estuda a Louise Hay, vocês vão ver que ela vai interpretando e trazendo um pouco disso, assim, né? As doenças respiratórias têm a ver com uma tristeza que não foi digerida. As doenças de pele têm a ver com limites que não foram observados. Então, esses traumas, de alguma forma, são absorvidos por nós, como um todo, e de alguma forma eles vão saindo, né? Aos pouquinhos, enquanto a gente vai processando. Por isso que a terapia, e neste caso específico eu tô falando de psicanálise, porque eu sou apaixonada pela psicanálise, né? Ela permite que você vai acessando essas informações e você pega aquela bola lá de coisa que você não sabia o que fazer e você vai falando um pouquinho, puxa um fio e vai desenrolando um pouquinho o novelo, puxa mais um pouquinho o fio e tal. E você vai entendendo o que foi aquilo que você não conseguiu processar. A minha filha, Clarice, ela teve uma... Vou contar um exemplo meu pessoal aqui para vocês entenderem essa questão do trauma. Ela teve, quando era mais novinha, né? Ela vai fazer 2 anos, então faz pouco tempo. Tinha 1 aninho e pouquinho. Ela teve um acidente em casa, ela caiu e cortou a boca. E quando ela cortou a boca, ela não cortou, não foi um cortezinho, né? Levei pra médica, a médica falou assim, olha, tá grave, precisa levar pra tomar ponto. E falou assim, leva para um cirurgião plástico, não vai no pronto-socorro, porque senão ela vai ficar com uma marca que vai ficar feia. Porque foi muito grande mesmo o corte. Aí a gente levou, então, no médico, no mesmo dia, enfim, conseguimos agendar uma consulta. E aí, a Clarice nasceu na pandemia, né? Então ela ficou muito em casa. Não saía muito de casa, o mundinho dela era muito dentro de casa e tal. E aí a gente teve essa experiência que teve que levar por um hospital. Então, assim, quando ela chegou no hospital, aquilo já começou a ser um trauma. Porque era muita gente, muita luz na recepção, né? Imagina um bebê que nunca teve, que ficou muito fechado dentro de casa, de repente entra num lugar com muitas pessoas, aquele pé direito super alto, aquelas luzes e barulhos e tal. Então ela já tava com dor na boca, né? Então ela foi ficando assustada. Ela já foi ficando mais ressabiada, mais agarrada em mim. E aí a gente passou pela consulta e passou pelo procedimento de sutura. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, se vocês já tiveram filhos que tiveram que tomar ponto, bebezinho, mas é horrível, horrível. Porque eles precisam de segurar, ele não vai anestesiar a criança inteira, vai colocar uma anestesia local, na boquinha coloca uma anestesia local, mas então tem que segurar. Para segurar de uma forma que fique muito firme, porque o médico tem que trabalhar e dar o ponto. O que você tem que fazer? Eles enrolam a criança num lençol, tipo um charutinho. Então, amarra o braço dela para baixo, porque senão ela vai ficar se debatendo com o braço e tal, né? Então, amarra o braço, enrola num lençol e a criança fica lá assim, presa. E aí fica uma enfermeira aqui segurando a cabeça. E aí você, como mãe, fica chorando junto, né? Porque você vê que aquilo é um trauma. Porque você vê, a criança não entende. Assim, gente, de onde veio? Eu tava de boa na minha casa, brincando, caí e tropecei. Doeu um pouquinho, tá doendo e tá bom, né? E aí começa a aparecer várias pessoas novas que ela nunca viu, um lugar que ela nunca viu, isso aqui. E ainda mais, amarram ela, prendem e... sabe? E
e dá uma seringa na boca, depois fica um médico ali na sua boca costurando e tal. Isso é um trauma, né? Isso fica, a gente sabe que é. E aí, assim, por mais que tava com a mãe, que a gente fica fazendo carinho, fica conversando, a gente sabe que aquilo é muito sofrido. Então, até eu tava contando a experiência como experiência pessoal, mas até para que vocês saibam como fazer com uma situação dessa. É ir, como ela é pequena, é ir recontando essa história para ela. De tempos em tempos, volta naquilo, fala, olha, aquele dia, né? No mesmo dia você pode contar, no dia seguinte, no dia vai repetindo, para que ela vá absorvendo a história, mesmo que a gente fale, mas é pequena, não entende? Entende sim, né? Então ela vai absorvendo a história de outras formas. Aquela bola que era um negócio que eu não sei como processar, vem para mim. Agora eu peguei aquele fiozinho e tô entendendo, tô começando a desenrolar tudo aquilo. E aí quando você fala disso também, você fala, puxa, é muito sofrido, é muito doloroso, é muito complicado mesmo, a mamãe sabe como é, dói, foi ruim, né? Então, você dá recursos para a criança ou para a pessoa começar a entender. É isso que a gente também faz na clínica, né? A pessoa às vezes tem uma situação de separação e a gente vai mostrando a situação por outros ângulos, vai podendo falar sobre ela. E aí você vai então trazendo... como que a gente diz? Você vai trazendo essa mesma situação para este momento agora com um novo olhar, né? É um olhar com mais consciência. Isso é o que a constelação familiar faz, esse olhar com mais consciência. Então, essas experiências que a gente vai tendo, elas vão podendo nos ajudar a transcender de todas as formas.